do Senhor a todos. Trago hoje uma palavra em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13, que diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que já os que dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus Cristo dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e encontrar o Senhor nos ares. Assim, estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Amém. Esta passagem de Paulo para os Tessalônicos, os Tessalonicenses, traz aqui um alento para o coração daqueles que perdem um familiar. Traz aqui um consolo da alma e do espírito, porque eles se entristeciam e alguns ainda estavam com seus pensamentos nos antigos pensamentos antes de se converter, que eles viriam em outro corpo, ou que eles não viriam mais, ou que eles renasceriam. E Paulo aqui traz esta carta aos Tessalônicos para o que há de vir, virá e não tardará. E aqui ele mostra aos irmãos, apontando para Jesus, todo o processo do que aconteceu, da morte, ressurreição e vida. E aqui ele trata do arrebatamento. E ele diz para não entristecer, porque aqueles que dormem em Cristo não morrem, apenas está esperando a sua ressurreição. Aqueles que estão em Cristo não morrem, está esperando o próprio Deus vir o ressuscitar. E ele diz aqui como Jesus morreu, o próprio Deus o tornará a trazer a vida com ele. E também o Senhor que fez este processo está nos ensinando como será. E ele deflagra aqui passo a passo, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. Está falando do próprio Deus. Deus ressuscitou Jesus. Então o próprio Deus ressuscitará os mortos com a sua voz de alarido, a sua voz de arcanjo, a sua voz de trovão, que ressuscitará com a sua voz, ressuscitará os mortos em Cristo Jesus. E eles serão ressuscitados primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nos ares.
e encontraremos o Senhor nos ares, e assim estaremos com Ele para sempre, com o nosso Senhor. E ele diz, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, para que ninguém chore ou se lamente ou prolongue o seu clamor, o seu luto eterno. Porque muitas pessoas deixavam de viver, deixavam de fazer as suas coisas e estavam de luto. Alguns países e algumas tradições, quando morre um homem ou uma mulher daquele casal, eles ficam de luto por muito tempo. E aqui Paulo retrata este acontecimento e as suas coisas. É claro que o luto tem o seu processo, tem o seu tempo, mas não precisa ser eterno, porque aquele que morre em Cristo, ele está aguardado e esperando a própria voz do Cristo o chamar, do próprio Deus o chamar. Como Cristo Jesus foi ressuscitado por Deus, nós, aqueles também que morrermos em Cristo, o próprio Deus o ressuscitará através da sua voz, do seu chamar. E ali ressuscitará e pegará o seu corpo de glória. Então aqueles que esperam em Cristo, tanto em vida como em morte, está aguardando o arrebatamento, a ressurreição. E nós estamos nesta terra, e estamos de passagem, e temos que esperar, seja em vida ou em morte, o próprio Deus nos chamar. Não importa como está ou estará o corpo, isso não importa, porque através da voz de Deus, todo aquele que foi morto ressuscitará. E o tempo, a água, o fogo, a terra dará conta do seu corpo ou dos corpos que padeceram na tumba fria. Este é o poder de Deus, do mesmo jeito que Ele criou o homem lá no passado. Ele tem o poder com a sua palavra de trazer esta geração de novo para a ressurreição. O Senhor tem o poder de criar todas as coisas e fazer voltar à vida quem Ele quiser, como Ele quiser. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora que isso há de acontecer, mas o que há de vir, virá e não tardará. O Senhor Deus trará o arrebatamento à igreja, a ressurreição dos mortos, independente da raça, da tribo, da língua, do tempo, dos anos, nós não sabemos. Nós não sabemos o dia, a hora, o tempo, a estação do tempo. Mas o que há de vir, virá. E o Senhor virá e fará o que lhe apraz. O cronograma, o que já está escrito, o que o Senhor Deus fará. Homem nenhum, ou tempo nenhum, ou lei nenhum, vai poupar ou vai parar o que Deus fará com seus filhos, com a sua igreja, com o seu rebanho. Por isso que Paulo traz aqui este conforto, porque aqueles que morrem em Cristo não pereceu, apenas está aguardando a voz do Senhor o chamar. E Ele refará, ressuscitará os seus corpos com corpo de glória para todo sempre, e aonde o Senhor Deus estiver, nós estaremos com Ele. Que esta palavra conforte o nosso coração
o nosso espírito e a nossa alma, neste processo de vida, morte e ressurreição. Porque aquele que nos comprou garante que Ele não nos deixará só, nem aqui e nem na eternidade. Ele estará conosco para todos os sempre. E nós temos este trunfo de que não estamos só, nem na nossa morte, nem no tempo da vida e nem na eternidade. Porque Ele é fiel e justo para com seus filhos, e quem nos justifica é Deus, até depois da morte. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por esta palavra, porque o Senhor é bom e a sua benignidade é para todo sempre. Senhor, venha consolar os corações da família, dos familiares que perdem alguém. Venha consolar, Senhor, os corações daqueles que já perderam um ente querido ou um familiar. Venha consolar os corações, ó Deus, daquele que ainda aguarda o ressurreto ou a ressurreição de um ente querido. Nós cremos no Senhor, que o Senhor é poderoso para fazer este arrebatamento. E estamos aguardando o alarido da sua voz, para que os mortos venham ressuscitar e nós venhamos pegar um novo corpo, um corpo de glória, e trocar a nossa cruz por uma coroa de glória eterna. Estamos em Ti, cobre-nos com Teu precioso sangue. Ainda estamos na terra, ó Deus, e precisamos da Tua ajuda, da Tua força, do Teu poder, da Tua glória, da Tua unção, da Tua proteção. Continua enviando anjos sobre as nossas casas, nossas famílias, nossos familiares, tanto os de perto como os de longe. Guarda, livra de todo o mal. E desde já, Senhor, eu te agradeço pela Tua infinita misericórdia sobre as nossas vidas e sobre o cuidado dos nossos corpos, que até em morte o Senhor nos assiste e até o cuidado de ressuscitar o Senhor já tem este cuidado. Desde já, Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor é bom e o Senhor é justo para com seus filhos. Desde já eu te agradeço. Fica conosco, ó Deus, mais um dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graça e paz a todos. Ficam todos na santa paz do Senhor Jesus. Amém.